Boa noite. Boa noite. Então, vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Antes de mais nada, uma frase aí, tá? Meditação, todas as nossas coisas já sejam feitas com amor. Coríntios 16, capítulo 10. Agora faça isso. Bem, então vamos lá, vamos sair agora. O nosso trabalho de conclusão de curso é um fluxômetro eletromagnético com um simulador de um sistema cardiovascular. Importante ressaltar que é o estudo e aplicação em um simulador, é um estudo de aplicação em um simulador de um sistema cardiovascular. Isso daí é muito importante quando for trazer os resultados finais aí do projeto. Bem, mas o que é um simulador do sistema cardiovascular? O que é um fluxômetro eletromagnético? Eu acho que é importante falar esses termos primeiro para depois tocarmos aí com a apresentação. Bem, o simulador do sistema cardiovascular nada mais é do que um dispositivo que consegue simular todas as grandezas de pressão, todas as grandezas do sistema cardiovascular humano, na verdade. Então, pressão, vazão, ele consegue dar esses dados. E por que isso é importante você ter um simulador como este, na verdade? É muito importante porque hoje, quando nós falamos de cirurgias cardíacas, dispositivos para cirurgias cardíacas, nós falamos em certificações, nós falamos em validações, e esses dispositivos passam anos sendo certificados, validados, calibrados, e muitas dessas calibrações são feitas em vivo. E o que é um teste em vivo? Um teste com animais. E isso passa por um conselho de ética, atrasa todo o projeto, é uma dor de cabeça. Então, o que esse simulador traz de bom para o mundo científico, na verdade? Você consegue simular todos os parâmetros ali na bancada, chama teste in vitro, na verdade, e sempre que você precisa desses dados, você pode ir lá, voltar na sua interface homem-máquina e refazer esses dados. Então isso é muito importante pro avanço mesmo de estudos nessa área. E como sempre, né, como um simulador, na verdade, ele precisa de um dispositivo, de medição, na verdade. E esse dispositivo de medição, o nosso trabalho é focado, na verdade, na vazão, a vazão do fluido. E hoje, atualmente, existe um simulador do sistema cardiovascular aqui no Brasil, na verdade aqui em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. O professor Jason, que é professor aqui, trabalha lá, junto com o professor Aron. E esse trabalho, na verdade, começou em 2015, quando eles me convidaram para fazer a iniciação científica, cujo objetivo era baratear essa medição. Por quê? Porque lá, hoje, eles utilizam um fluxômetro, certo? Já vou explicar o que é um fluxômetro. E esse fluxômetro que eles utilizam é por ultrassom. O preço dele não é nada barato, é cerca de $25 mil. E esse fluxômetro, eles têm, mesmo para um instituto grande, como o Instituto Dante Pazanese, eles só tem um. Então, não tem como fazer medições simultâneas de vazão. Então, qual que foi o escopo do projeto? É baratear, na verdade, achar uma alternativa de medir a vazão do fluido, entretanto gastando menos, porque $25 mil é muito caro. Por favor. Então, essas foram as motivações, né? E já vamos explicar então o que é um fluxômetro, né? Um fluxômetro é um equipamento que consegue medir a vazão de um fluido, seja ela por volume ou por massa. Vazão volumétrica, na verdade, é metros cúbicos por segundo, vazão mássica, né, que eles dizem, é quilograma por segundo. Então, a nossa motivação era realmente essa. E achamos uma alternativa, na verdade, nas literaturas, que foi o fluxômetro eletromagnético, que, na verdade, o seu princípio de funcionamento é na indução da lei de Faraday. Tá, então, como que funciona esse equipamento? É basicamente o seguinte, na verdade eu vou explicar um pouco da lei de Faraday, certo? Para vocês entenderem e aí sim eu entrar no equipamento, onde ele entra. O que é a lei de Faraday? A lei de Faraday, ela é o limiar entre o estudo da eletricidade e o magnetismo de um lado, separados,
e o eletromagnetismo. Então, na verdade, dizemos que o eletromagnetismo começa com a lei de Faraday. Faraday, junto com Ørsted, começaram em seus laboratórios paralelamente uns trabalhos, porque naquela época eles sabiam que eletricidade gerava magnetismo. Afinal, todo condutor percorrido por uma corrente gera um campo magnético. Mas eles se perguntavam se o inverso também era verdadeiro. Se um campo magnético pode gerar uma corrente. E essa busca incessante durou, na verdade, 10 anos, certo? Para eles descobrirem que, na verdade, só o campo magnético não gera uma corrente. E sim, a variação do fluxo magnético no tempo gera uma corrente induzida, que por hora vai gerar uma tensão induzida, como a gente está vendo ali na equação. Por favor. Tá, mas onde isso se aplica, aí sim, no nosso equipamento, no nosso dispositivo? Bem, naquele momento ali, do Michael Faraday, veio, anos posteriores ali, veio um cara chamado Lorentz, que ele, com a sua famosa, célebre, né, a equação de Lorentz, né, que força, na verdade uma força mecânica, nada mais é resultante de uma integral na linha ali do produto vetorial do campo magnético com a corrente. E é importante ressaltar o campo vetorial, na verdade, o produto vetorial, que na verdade eu estou dizendo que eles são ortogonais entre si. Então, na verdade, veja, eu tenho corrente, eu tenho campo, eu gero uma força, certo? Corrente e campo geram uma força. Então, todo condutor percorrido por uma corrente e imerso em um campo magnético, eu posso gerar uma força newtoniana. Claro que em uma análise dimensional, força é tudo igual, mas eu gero uma força, não confunda essa força com a Fem. E o que essa força vai fazer? No nosso projeto, ela vai fazer a separação dos íons. Por quê? Eu tenho lá um fluido, esse fluido tem que ser obrigatoriamente condutor. Esse fluido condutor, ele passa por um campo magnético e ao ver esse campo magnético, ao entrar sobre esse domínio do campo magnético, ele sofre uma separação de cargas, criando assim uma diferença de potencial entre os condutores. Essa diferença de potencial, posteriormente ela vai ser captada, amplificada e processada para aí sim a gente conseguir fazer a nossa análise. É importante ressaltar, temos aqui, pois se alguém quiser ver, está no nosso artigo, vindo lá da equação de Michael Faraday, vindo de lá, a gente consegue ver uma relação linear entre tensão induzida e vazão. E isso é muito importante, porque é essa relação que vai me fazer o transdutor ler vazão e me entregar tensão elétrica, que aí o meu microcontrolador consegue empurrar isso daí. Agora sim, por favor. Bem, na minha iniciação, há 3 anos atrás, eu não utilizei um eletroímã. Eu utilizei um ímã de uma liga chamada neodímio, ferro e boro. Funcionou, só que tinha um grande problema, que era a polarização dos eletrodos, porque à medida que passa o tempo tende ao infinito, a polarização também vai tender ao infinito. A separação das cargas, ela também se mantém, essa tensão vai aumentar, e se você pensar que nós estamos trabalhando com uma excursão de 30 volts ali, isso daí vai saturar o meu amplificador muito rápido. Então, foi necessário variar esse campo, que o William vai explicar daqui a pouco. E aqui a construção, na verdade, vocês estão vendo aqui a construção desse eletroímã. Na verdade, foi um problemaço fazer esse eletroímã, porque ninguém vendia isso daí, não é nenhum valor comercial. Calculamos exaustivamente uma forma para concatenar o fluxo, ou seja, o fluxo ser o maior possível no entreferro. O nosso entreferro aí não é pequeno, é um entreferro de 1,4 centímetros. Então, aí quando nós falamos de entreferro, normalmente nós falamos de entreferro na ordem de milímetros, e aqui nós estamos falando de um entreferro na ordem de centímetros. Então, precisávamos gerar uma concatenação maior. Então vocês podem ver aqui que nós temos 2 bobinas nas pernas laterais, só que tínhamos outros problemas, como por exemplo as perdas Foucault e até a obtenção de chapas para isso. E essas chapas, na verdade, nós conseguimos muito lá no final mesmo do semestre, e tivemos que laminar, fazer um entrelaçamento, e ficou isso daí. Beleza. Bem, agora eu acho que o William vai... os eletrodos, sou eu então, de novo. Eu vou falar dos eletrodos.
Bem, o que são os eletrodos, na verdade? Os eletrodos também foram outros problemas, né? Na verdade, o santo graal aí do projeto são os eletrodos, né? Porque tudo está aqui. Se eu tiver uma boa captação de sinal aqui, eu consigo o mais limpo possível levar lá para processamento. Lá é só trabalhar com os filtros digitais. Só tivemos um grande problema, na verdade. O nosso fluido ele é ionizante. E fluido ionizante, ele gosta muito, lá na camada de valência, lá que a gente estudou em química lá, ele gosta muito de pegar e dar elétrons, né? Aí acontece aquela famosa pilha de Daniel. E qual que é o problema disso? Eu não posso colocar qualquer eletrodo ali que ele oxida. E oxidando um eletrodo ali, eu vou gerar ali um erro de medição, né? Então eu não posso colocar qualquer material. Então tinha que ser um material inerte, um material que de fato não interagisse com aquele fluido. Bem, não gosto nem de lembrar disso daqui, foi exaustivo. E nós conseguimos, achamos uns eletrodos de latão, banhamos a ouro, ele ainda deu um nível DC, certo? Ainda deu um nível DC, mas nós conseguimos compensar esse nível DC nas fases posteriores que os meninos vão explicar aí. Agora sim, pode passar. Tá, agora não sou eu. Boa noite. Bom, em relação à amplificação do sinal, como o sinal era na faixa de 1000 volts e esse sinal tinha as mesmas características do sinal cardíaco, nós optamos por utilizar o amplificador de instrumentação, que é basicamente composto por 2 buffers na entrada